Cundum, cundum, papo de samba, cundum, cundum, na corda bamba, cundum, cundum, no burundum, fica assanhada quando o ovo É isso aí. Polêmico e preto, você fala. na corda bamba, cundum, cundum, no burundum, fica assanhada quando o ovo tumba. Cundum, cundum, se tem pra mim, cundum, cundum, tem pra você, cundum, cundum, jamais esse sambão tá me bombando. Um dos pontos centrais do impeachment, o ponto central do impeachment foram as tais pedaladas fiscais, que houve uma exploração política, mas de problemas que ocorreram efetivamente na Secretaria do Tesouro, no orçamento do governo, a partir do momento em que a presidente Dilma Rousseff perdeu o pé da situação. O primeiro jornalista a levantar os problemas, alertar para os problemas que estavam ocorrendo lá, foi o João Vilaverde, que lançou o livro Perigosas Pedaladas, relatando a epopeia lá de mostrar esses problemas. João, eu lembro que a gente conversava na época lá, você falava já antes de estourar, antes da politização das pedaladas, do desconforto que havia na Secretaria do Tesouro com o Arno Agostinho. Foi assim que começou, Nassif, porque a gente estava, eu não estava sozinho nessa, a gente estava investigando as contas públicas e a gente começou a perceber que tinha um descompasso que ia para além do nível pessoal. Né? Tinha o pessoal do Tesouro Nacional, que é um corpo técnico muito gabaritado, tem um espírito de corporação e tudo mais, estava batendo de frente com o chefe, o Arno Agostinho, que é sempre bom lembrar, ele foi o mais longevo secretário do Tesouro Nacional da história do Tesouro Nacional. Ele ficou quanto tempo lá? Ele ficou 7 anos e 7 meses. Pô, ele e o Guido, recordistas. O Guido foi o segundo mais longevo ministro da Fazenda da história do Ministério da Fazenda, que foi criado em 1808 com Dom João VI. Então, assim, ele não era uma personalidade trivial, ele tinha muito poder, exercia esse poder. E a gente vinha coletando informações que no começo parecia ser uma questão de intriga pessoal, de o Arno, o então secretário, tinha uma postura muito difícil, muito duro, pouco aberto ao diálogo, muito centralizador. Então a gente nem publicava muitas coisas porque parecia ser uma coisa de intriga. Em um determinado momento, no final de 2013, na realidade, eu coloco a data agora, eu não lembro, acho que foi 22 de novembro de 2013, teve uma grande reunião no Tesouro Nacional, pedida pelos técnicos do Tesouro, todos eles, coordenadores gerais, os vices, né, o corpo logo imediatamente abaixo do secretário, e eles pediram uma reunião com ele. Essa informação chegou para a gente, recebi essa informação poucos dias depois, e foi falado que foi uma reunião muito dura. Assim, um debate ali, os técnicos estavam inconformados com o rumo das contas fiscais do governo federal. A gente publicou essa matéria, eu e a colega Adriana Fernandes no Estadão, no dia 2 de dezembro, 3 de dezembro. A Folha também fez uma reportagem muito boa. E a partir dali, a gente começou a ver que o negócio os técnicos estão incomodados com a postura do chefe. Tem alguma coisa aí. No fundo, o que estava nessa reunião eram as pedaladas. O grande assunto dessa reunião foram as pedaladas, mas a gente não sabia na época. A gente publicou que tinha uma reunião, os técnicos estavam inconformados com a deterioração das contas e o centralismo do Arno, eles chamando toda a responsabilidade para ele. O lado bom para os técnicos desse centralismo dele é que ele assinava tudo sozinho. Então, eles não precisaram responder perante órgãos de controle com ele. Só para entender um pouquinho. Que esses erros de cálculo, ou manipulações de cálculo, vieram em cima das desonerações especificamente. Foi por ali que teve o desequilíbrio maior? Ali foi, acho que o volume maior foi da desoneração. Só a desoneração da Folha, se não me falha a memória, ela em 2014 foi da ordem de quase 30 bilhões de reais. Agora ele criava as suas projeções lá para justificar perante a presidente? Tinha uma coisa que é complexa, assim, que isso inclusive continua agora, né? O governo, ele teve, você lembra bem, em 2011 e 2012, a gente estava vindo de um crescimento espetacular da economia, que foi o último ano do governo Lula, 2010, a economia cresceu 7,6%. Foi o maior resultado de PIB desde 1986, aquele ano inflado pelo Plano Cruzado. Tá. Aí a gente entra em 2011, entra o novo governo de Dilma Rousseff, o Brasil ainda crescendo muito forte, mas desacelerando. Aí o que acontece?
o Arno Agostinho, secretário do Tesouro Nacional, e o Guido Mantega, ministro da Fazenda, eles colocam na projeção oficial do governo e de orçamento que o PIB ia crescer 5% em 2011 e 5% em 2012. A manipulação veio da projeção real do PIB. Começa ali também, porque na hora que você projeta que o PIB vai crescer 5%, automaticamente a arrecadação vai crescer 5 mais alguma coisa. Se a arrecadação vai crescer 5 mais alguma coisa, os gastos podem crescer, que sejam menos, mas que seja 5, 6. Só que o PIB cresceu 3,9 em 2011 e cresceu 1 em 2012. Aí em 2013 houve um ajuste, as projeções do governo foram menos otimistas, mas ainda mais otimistas do que foram na realidade, em 2014 também. Então sempre, isso continua agora, o governo federal, agora do Michel Temer, continua apresentando projeções de economia, de avanço da economia, que são mais otimistas do que a realidade. E isso consegue fomentar... E dá um poder, porque ele fica com o poder de fazer os cortes que quiser. Exatamente, ele pode fazer o gasto que ele quiser, porque ele diz que ele vai ter essa arrecadação. E ele só faz a correção no limite. Daí a gente começa a ter déficit e tudo mais. Uma coisa que fustigou a fazer o livro foi... O meu primeiro contato com a editora foi no fim de março, começo de abril de 2015. Ninguém falava de impeachment, isso estava muito longe de virar o que virou. Eu não podia imaginar, ninguém podia imaginar. Mas já tinha ali, e eu acho, isso eu continuo defendendo, tinha uma história muito rica, de jornalismo econômico mesmo, de história econômica. De você ter uma manobra, as pedaladas, a gente pode até falar um pouco mais disso, porque depois se confundiu, tudo virou pedalada, né? Esses dias, gente falando que esse negócio de aumentar a arrecadação, projeção de arrecadação é pedalada. Não, isso não é pedalada. Isso é uma manobra também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas, voltando, o interesse do livro, que me motivou a escrever ele, foi olhar e falar, a gente tem uma grande história aqui, ninguém estava falando de política nem nada, o governo teve um debate de ideia, que a gente lembra pouco disso, mas eu tento fazer esse resgate no livro, teve um debate de ideia mesmo, até onde que o governo pode atuar, se ele deve fazer isso, se outros presidentes fizeram também, qual que foi o volume, então a partir de agora não pode, tal. Então isso foi a motivação do livro. Claro que conforme o negócio foi avançando e o debate foi se esgarçando, aí virou o próprio TCU, que até então estava com uma postura técnica mesmo, mas aí o TCU começa a agregar fatores ali, surge a ideia do decreto de suplementação orçamentária, que outra coisa que foi chamada de pedalada, mas não é, né? Pedalada é o atraso no recurso obrigatório para bancos controlados pelo próprio governo. Aí tem os decretos de suplementação orçamentária, que, como são decretos, são assinados pela presidente. Aí tinha a responsabilidade direta dela. Pedalada não tem responsabilidade direta da presidente. Então, aí o TCU começa a colocar nesse mesmo balaio os decretos, aí começa a ter uma coisa que começa a ficar diferente, a gente continua acompanhando, isso também está no livro. E no fim de 2015, em dezembro de 2015, eu acho que é um momento assim, muito particular, é um momento que tem a virada ali na cifra, o turning point. Por quê? Em dezembro de 2015 é quando o TCU rejeita o último recurso do governo no caso das pedaladas. Rejeita, ou seja, formalmente em dezembro de 2015 o governo foi condenado pelo que ele tinha feito. No mesmo mês de dezembro de 2015 é quando a presidente Dilma Rousseff bate o martelo e fala assim, vamos pagar tudo que a gente deve. E o governo paga. Em dezembro de 2015 o governo desembolsa 72,4 bilhões de reais e paga tudo que ele estava devendo, BNDES, Banco do Brasil, Caixa e FGTS. Então, do ponto de vista econômico e razoavelmente jurídico, as pedaladas acabaram em dezembro de 2015. Essa história, né? E no mesmo mês de dezembro de 2015, o que acontece? O então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, abre o processo de impeachment da presidente. É quando o assunto já estava ali muito politizado, mas aí ele fica essencialmente político, ele é capturado pelo mundo político e a história acaba. Então, concluindo, assim, o livro, eu acho que o meu grande objetivo era narrar esse processo do ponto de vista econômico, jornalismo econômico, até dezembro de 2015. Claro que eu enfrento o impeachment, tem que encarar esse assunto. Ele é um capítulo todo no livro, mas ele como qualquer debate de impeachment, ele é político. E aí é uma outro papo. Só para entender o que era considerado pedalado ou não. Por exemplo, o TCU, ele considera que aquela conta corrente que o Ministério do Desenvolvimento Social tinha junto ao Banco do Brasil era pedalada. O pessoal do MDS diz o seguinte, não, aqui a gente tinha atrasos
Se tinha saldo, o banco remunerava, se tinha atraso, ele cobrava, mas o saldo era positivo. Então isso não caracterizava subsídio do banco ou desvio. Esse foi um debate muito interessante, foi com a Caixa Econômica, porque porque a Caixa Econômica é quem paga o Bolsa Família, que é sustentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. A mesma lógica foi com o Ministério do Trabalho, com o seguro-desemprego e o abono salarial. Mesma coisa. O Ministério ele simplesmente tem a lista de beneficiários, tem a conta, recebe o dinheiro do Tesouro Nacional, repassa o dinheiro para a Caixa paga o cara na ponta. O que o Ministério disse? No final do ano de 2014, o saldo estava positivo. Ou seja, não importa que em alguns meses do ano ele tenha ficado negativo, o que importa é que no final daquele ano a gente estava zerado com a Caixa. Isso é verdade. Os dados deixam isso claro. O outro lado da moeda, que eu acho que isso é muito interessante, que aí fica para fora daquele negócio que você chamou atenção no teu livro do jornalismo dos anos 90, do opinionismo, né? Muito opinionismo e pouca gente realmente conhecendo o negócio. Então, esse é um fato. O outro fato, o outro lado da moeda é o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal, ela veda, a gente pode discutir se isso é bom ou ruim, mas ela veda, é proibido, e qualquer pessoa consegue entender isso lendo o artigo 36. Ela proíbe que o governo seja financiado por uma instituição financeira controlada por ele. Na hora em que ele deixa de transferir o recurso, que ele é obrigado a transferir para o banco dele, que é a Caixa, e a Caixa precisa usar o dinheiro dela para pagar uma obrigação dele, ele está sendo financiado pela Caixa. Então esse é o outro lado. Aí não importa que tenha sido por 1 mês ou 2 meses, se isso aconteceu, a lei proíbe isso. Então o outro lado diz o seguinte: ok, no final do ano o passivo estava equilibrado, mas os dados estão todos aqui no livro, estou puxando pela cabeça, mas por 8 meses de 2014, ou 9 meses de 2014, eles ficaram negativos, eles ficaram muito negativos. Agora, não teve cobrança de juros pela Caixa? Teve. A cobrança de juros ela vai automática. Sempre que o governo deixa de repassar para a Caixa, por exemplo, um recurso, a Caixa fica, portanto, com uma dívida, o governo uma hora vai ter que pagar aquilo, e vai ter uma correção. Essa correção é o juro. Isso, inclusive, foi o que o lado da acusação, né, a procuradoria, o procurador do Ministério Público de Contas, o Júlio Marcelo de Oliveira, ele disse que caracterizava, que ele foi o lado da acusação, ele disse que isso caracterizava uma operação de crédito. Na hora que incide juro, é uma operação de crédito. Então esse também é o outro lado. Eu acho que aí teve uma coisa muito interessante, Nassif, que eu acho que foi o pouco de debate de ideia que a gente teve nessa história, em que os dois lados tinham muita força. Porque o que acontece? Eu levantei lá, e isso eu publiquei na época, e no livro eu coloquei com mais espaço ainda do que era possível fazer no jornal, mas isso saiu na época também. Eu consegui os dados junto à própria Caixa Econômica e junto ao próprio Banco Central, de quanto da rubrica do seguro-desemprego, mês a mês, de janeiro de 1994 a abril de 2015, que foi o mês da condenação do governo no TCU. Ou seja, isso pega o último ano cheio do Itamar Franco, né, 94 inteiro, os 8 anos do Fernando Henrique, os 8 anos do Lula, o primeiro mandato inteiro da Dilma e os 4 primeiros meses do segundo mandato, 2015. No seguro-desemprego, que é o maior desses programas, muito maior do que o Bolsa Família, do ponto de vista de volume, né? Muito maior que o abono salarial e tudo mais. E a mesma jogada. O Tesouro Nacional passa para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho passa para a Caixa paga para o cara. Aí o que acontece? Em 94, nos 12 meses de 94, em 2 tiveram déficit. Ou seja, em 2 meses de 94, a Caixa não recebeu a quantidade necessária do governo, na época o governo Itamar, e precisou usar recurso próprio para pagar o cara do seguro-desemprego. Foi um valor. Esses dados estão todos corrigidos pelo IGPM, ou seja, eles são todos comparáveis. Nos 96 meses de mandato de Fernando Henrique Cardoso, que foram 8 anos, né, foram 6 meses. Nenhum deles consecutivos, em que isso aconteceu. O maior valor foi de 290 milhões de reais. Esse é um dado comparável, né? Na época era um dado menor, mas se atualiza e dá 290. No governo Lula, também 96 meses, foram 7 meses, parecido com o Fernando Henrique. Se não me engano, só 2 meses foram consecutivos. E o maior valor foi um pouco menor, foi 250 milhões de reais. No governo Dilma, o universo foi menor, foram 52 meses, e foram 21 meses de atraso.
E o volume também foi maior. O maior registrado foi de 2,7 bilhões de reais. Isso tudo são fatos, aí vem os dois lados dessa história. Isso é um fato confirmado com dados pelo próprio governo. O lado da acusação virou e falou o seguinte: está caracterizado aqui uma manobra do governo federal que, diferente de governo Itamar, governo Lula, governo Fernando Henrique e governo Lula, em que foram esparsos, esporádicos, no governo Dilma houve uma política consistente de não repassar dinheiro para os bancos públicos, para apresentar para a sociedade um dado menos pior das contas públicas. E como nada disso foi registrado pelo Banco Central, a dívida pública brasileira divulgada pelo Banco Central, ela não mostrava o quadro real do endividamento. Ele estava gerando dívida com a Caixa e essa dívida não aparecia em lugar nenhum. Ponto. Pelo volume, pela constância. O outro lado, a defesa, que em 2015 foi feita pelo então advogado-geral da União, Luiz Inácio Arnas, ela também foi muito boa. Por quê? Ele invocou dois pontos. Um foi o da meia gravidez. Ele falou o seguinte: ou a mulher está grávida, ou a mulher não está grávida. Não existe meia gravidez. Então ele diz o seguinte: não existe meia pedalada. Se teve um atraso, pequeno que fosse, no governo Lula, no governo Fernando Henrique e no governo Itamar, ele é tão atraso quanto esse atraso muito maior e constante do governo Dilma. O TCU devia ter pegado antes. E aí ele amarra essa defesa invocando o princípio da segurança jurídica. Ele falou: a gente estava fazendo um negócio que a gente achou que podia fazer, porque ninguém tinha sido pego, vamos dizer, por assim dizer, estou simplificando. Isso antes, agora que foi pego, a gente muda. A gente não pode ser culpado por isso. É uma boa defesa, uma defesa forte mesmo. O final dessa história todo mundo conhece. O TCU escolheu seguir a acusação. Agora, o TCU, quando a gente vê o Júlio, né, que era o procurador Júlio Marcelo de Oliveira. A própria manifestação dele no Senado era uma manifestação, inclusive, analisando o que seriam os desdobramentos macroeconômicos foi uma coisa... de que maneira que se dá esse conflito dentro... Porque o TCU, a partir de um certo momento, ele assume uma atitude claramente partidária dentro do jogo político. Ele deixa de lado o lado técnico. Como é que foi internamente isso? Foi curioso. Foi até... Porque pouca gente se lembra, mas o TCU ele apareceu em 2015 de duas formas. Em abril de 2015, esse foi um movimento que, aqui, eu acho... as pessoas do governo devem se sentir mal de ter lido mal esse momento. Em abril de 2015, quase ninguém estava dando a mínima para essa história. O TCU, com o relator José Múcio, faz um julgamento exclusivo das pedaladas. Essa história toda que a gente está falando aqui. Não tinha ninguém quase do governo lá, não tinha, assim, foi quase como um não julgamento. E o governo foi condenado de forma unânime por um crime de responsabilidade fiscal. Ninguém, nem o Congresso, mas nem o PSDB, ninguém que queria realmente tirar a presidência, ninguém estava atento para esse negócio. O governo não podia ter deixado isso passar, podia até perder e é do jogo. Mas o que significava essa condenação? O que aconteceu? Nesse momento, foi a partir desse julgamento, que se não me falha a memória foi no 7 de abril, enfim, foi em abril de 2015, é quando tem pela primeira vez gente falando em impeachment por causa de alguma coisa. Até então, tinha gente, porque a Dilma... é presidente ilegítima, venceu as eleições com um negócio de fraude de urna, que era aquele papo do fim de 2014, que depois todo mundo viu que não tinha nenhuma base real, né? Mas a partir daquele julgamento é quando as pessoas que queriam afastá-la viram que tinham aqui uma base. Nem entendiam o que era pedalar, mas político também não precisa entender, ele só precisa operar. O senso de oportunidade viu ali. As pessoas viram aquilo e falaram: isso aqui é o meu Fiat Elba, isso aqui eu consigo usar para afastar a presidente da República. E o governo leu muito mal. Na realidade, acho que todo mundo, porque até pessoas da oposição, como eu estou te dizendo, foram pegas de surpresa. Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Esse julgamento, eu defendo pelo que vi, mas falo apenas como repórter, como jornalista. Ele foi essencialmente técnico, não quer dizer que ele não tenha política ali no meio, não, mas ele foi essencialmente técnico. Foram documentos do próprio governo, teve uma auditoria, o procurador fez o papel dele, viu aquilo e quis condenar. Não há menção a presidente da República, é uma condenação ao Tesouro Nacional, ao ministro da Fazenda. Os ministros assim concordaram e tal. A partir dali, o TCU muda, porque aí começa a ter o Aécio Neves, que era então presidente
nacional do PSDB, senador da República e quase presidente da República pelas eleições de 2014, começa a ir no TCU, você começa a ter parlamentares do PPS no TCU, do DEM no TCU, você começa a ter um TCU que até abril de 2015 era aquele TCU e começa a ter outro a partir de abril de 2015. E o que acontece? Você tem o julgamento das contas do governo. Todo ano o TCU faz isso, desde que o Rui Barbosa criou o TCU em 1890. Ele faz a análise do ano anterior. Em 2015, o TCU ia analisar, portanto, as contas de 2014. Mas aí tinha um bode na sala, que eram as pedaladas. O relator era outro, ministro Augusto Nardes, que foi da Arena, Partido de Sustentação do Regime Militar, a PDS, que seguiu a Arena, e tinha toda uma atuação parlamentar no campo da direita. Isso é uma leitura simples, assim, não estou abrindo nada de muito complexo. Qualquer operador político, seja do governo naquele momento ou da oposição naquele momento, dava para imaginar o que ia sair dali. O governo novamente demorou muito para entrar. Mas o que aconteceu? Nardes recebeu as contas de 2014, tinha um bode na sala que eram as pedaladas, e ele tinha uma chance de ouro para reprovar as contas de 2014. Dizer, essas contas não são válidas porque tinham dívidas bilionárias que não foram registradas pelo Banco Central. Tecnicamente falando, não sou especialista em laudos de TCU nem nada, mas uma base, de certa forma, existe mesmo. Politicamente falando, o que acontece? Nardes começa a fazer várias posturas antecipando o voto, porque o TCU é uma coisa curiosa, né? É quase como se fosse uma espécie de jabuticaba brasileira, porque ele tem vários países têm tribunais de contas, né? Portugal tem desde o século XVI, a Espanha também. Mas ou eles são vinculados ao legislativo, ou eles são vinculados ao judiciário, e em alguns países eles são vinculados ao executivo. No Brasil, ele é vinculado ao legislativo, mas os seus ministros são juízes. Eles são quase que do judiciário, eles são vinculados à lei da magistratura. Então eles têm o melhor dos dois mundos. O que acontece? Agora, você tem um conjunto de denúncias que surge nesse período que parecia muito mais uma pressão em cima dos ministros. Exatamente, porque você tem o Nardes, de certa forma, dando indicações claras do que ele ia fazer para votar. Um magistrado não pode fazer isso, embora no Brasil vários magistrados façam isso, mas ele deu demonstrações, a gente pode, enfim, o Supremo foi fustigado pelo governo sobre isso e o Luiz Fux, ministro do Supremo, negou liminar, entendeu que não havia razão de levantar suspeição do Nardes. Mas o TCU, a partir de abril de 2015, né, voltando, ele começa a atuar de uma forma diferente. E aí surge, no bojo dessa coisa das contas de 2014, as pedaladas eram uma coisa eminentemente de equipe econômica, surge a ideia dos decretos de suplementação orçamentária. E os decretos são decretos presidenciais. Cabe somente a presidente da República. Aí é que, pela primeira vez, formalmente falando, o impeachment, a ideia de impeachment, ela se amarra. Porque quando a oposição começou a falar de impeachment das pedaladas, e foi a primeira vez, né, aquilo perdeu um pouco de força na medida em que todo mundo viu que o próprio TCU não tinha dito nada da presidente Rousseff. Com os decretos podia, que ela que assinava. Para amarrar, finalmente, é o seguinte, a gente também mostrou no final de 2015 que o então vice-presidente da Dilma, que era o Michel Temer, ele tinha assinado, se eu não me engano, 7 decretos de suplementação orçamentária idênticos aos decretos que ela tinha assinado, e inclusive de volume maior, volume financeiro maior. Uma pequena diferença, mas enfim, maior. E isso também foi levantado no Senado. Na época, o Álvaro Dias, ainda do PSDB, pediu que o TCU investigasse, e o TCU, naquele momento, disse que, diferente da presidente, o vice ele apenas cumpre ordens. Então, ali, ele realmente, assim, tudo aquilo que antes estava eminentemente técnico, podia ter alguma política sempre há, mas ficou com uma cara mais política mesmo. Aí eu não sei se aflorou uma política que até então estava guardada ou se as circunstâncias... E hoje, você teve, na ocasião, o próprio Júlio aí participou de passeatas, fez manifestações políticas, técnicos do TCU investiram até contratados da IBC. Esse burburinho já acalmou de novo? Acalmou ou essa politização, digamos, dos quadros técnicos permanece?
Eu não sei bem como dizer, posso especular. Do Júlio Marcelo, lembro que foi inclusive invocado no julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma, que ele tinha participado de manifestações e tal. E o que ele advogou naquele momento, e até então parece ser o fato é que ele não participou, o que ele fez foi compartilhar em redes sociais chamadas para as pessoas participarem de manifestações contra o governo e tudo mais. Uma pequena nuance, mas enfim. Isso inclusive foi uma coisa que que presidia a sessão, então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ele disse que isso fazia com que o Júlio Marcelo não pudesse ser como testemunha de acusação, que era o que ele tinha sido convocado. Ele passou a ser ouvido, ele foi ouvido no julgamento, ele faz parte dessa história, mas com um outro peso, um outro nome. Então, os senadores, na hora de perguntar, também já sabiam disso. Mas eu acho que essa coisa da politização, mais do que se apegar a isso, é que o governo ele teve uma dificuldade, entre outras, né, mas uma dificuldade tremenda de ler o processo. A presidente, ela passou uma parte de 2015 negando as pedaladas. Não existiram. Outra parte de 2015 admitindo que tinham existido, mas que eram para pagar programas sociais. Aí quando foi revelado que na realidade as dívidas eram maiores com o agronegócio do Banco do Brasil e com grandes empresas do BNDES, não era bem com o programa social, aí a presidente disse que então tinha que invocar a segurança jurídica. Quer dizer, a melhor defesa surgiu no finalzinho, quando já tinha perdido várias. Aí depois, quer dizer, quis comprar briga com um procurador do Ministério Público de Contas do TCU, ao invés de travar um debate que seria uma leitura, acho que já estava claro para muita gente em 2015, que seria eminentemente política. Quer dizer, a lei do impeachment, que é uma coisa que eu queria muito também a gente conversar, a lei do impeachment, ela é aberta de forma proposital. Ela não é uma lei... É uma lei parlamentarista. Exatamente, é uma lei parlamentarista. Os julgadores são políticos, eles não são magistrados com mestrado, doutorado em direito, que estão acostumados a analisar leis. Eles são políticos com votos, eles são ex-sindicalistas, são ex-empresários, ou atuais empresários, eles são evangélicos, bancada ruralista, que tem voto. Essas pessoas é que fazem o julgamento do presidente da República. O debate tinha que ter sido travado na seara política. E é uma coisa que é engraçada, porque a lei do impeachment, ela foi feita por um deputado gaúcho, super anti-Vargas, chamado Raul Pila, que tinha sido pai da emenda parlamentarista. A emenda parlamentarista foi votada no Congresso Nacional em 47. Ela ganhou. Mas ela ganhou não com o suficiente para fazer valer. Mas é gozado que a Constituição, ela prevê que é uma maneira de você garantir as minorias contra maiorias eventuais do Congresso. Né? Sim. E é engraçado, porque aí o que ele... exatamente, o que ele faz com a lei do impeachment, que ele é o pai intelectual da lei do impeachment, é dizer o seguinte, não conseguimos um parlamentarismo, vamos fazer um presidencialismo parlamentarista. Então, mas daí as gambiarras, né, João? Pelo seguinte, a lei não pode ser superior à Constituição. A Constituição é presidencialista. Correto. Se é presidencialista, não é uma maioria eventual do Congresso que pode tirar o presidente. Correto. E cabe aos ministros do Supremo garantir esses direitos. Mas quando começou o forró-bodó, daí e uma leitura... foi sacando o que era necessário para o impeachment. Né? E o pior é que, assim, se a gente for olhar para a história, é sempre assim. É sempre assim. E porque a gente, e ainda mais gerações mais novas, a gente tende sempre a achar que é inédito e tudo mais. Algumas coisas realmente são, mas outras coisas não são. Elas têm só uma outra roupagem. A primeira vez que essa lei do impeachment, que foi a que sustentou o afastamento da presidente Rousseff no ano passado, foi invocada a primeira vez. Foi 4 anos depois que ela foi sancionada. Ela foi sancionada pelo Dutra no último ano dele, em abril de 50. O Getúlio. Foi contra o próprio Getúlio. É um episódio que pouca gente lembra. Está lá naquela trilogia fantástica do Lira Neto. Eu até acho que ele devia ter gastado mais tempo do livro com aquilo. Mas enfim, em junho de 1954, o primeiro processo de impeachment foi julgado no Congresso Nacional no Rio de Janeiro. Quem que o Getúlio botou para defendê-lo? Além do líder dele, na época, que era o Gustavo Capanema. Ele botou o ministro da Justiça dele para fazer esse debate político, que era o Tancredo Neves.
Foi um debate muito pesado, de xingamento, o Congresso pegou fogo. E o Getúlio ganhou, foi colocado em voto e a maior parte dos parlamentares que votou pela permanência do Getúlio. Menos de 60 dias depois daquilo, ele dá o tiro no coração e se mata. Não estou ligando uma coisa com a outra, mas assim, isso tudo, impeachment, até quando ganha, gera trauma. A segunda vez foi 3 anos depois, em 57, em Maceió. O relator do impeachment, do então governador de Alagoas, que era o Muniz Falcão, o relator era um deputado estadual chamado Teotônio Vilela. Olha só. Ele foi o relator. A sessão ia ser e começou a ser no dia 13 de setembro, uma sexta-feira, em Maceió, fazia 38 graus. Os deputados, os parlamentares que eram favoráveis ao governador, foram para a Assembleia com capa de chuva de 1957, assim, aquelas pretas pesadas. Eles entraram na Assembleia, tiraram a capa de chuva, eles estavam com metralhadoras. Você falou em capa, eu já pensei em metralhadora por conta do Tenório. E foi assim uma troca. O pessoal do outro lado não era bobo, estava preparado também. Teve troca de tiro, foi uma selvageria dentro da Assembleia. Um deputado morreu com um tiro no coração. Um outro, uma história impressionante, levou o tiro, a bala ficou alojada no pulmão, mas ele sobreviveu. 3 deputados tiveram... Eles ficaram em estado grave. Foi um caos total. Isso para votar o impeachment. Eu acho que eu fui colega do filho de um deles lá, viu? Melo? Eu tenho que puxar. Porque... estudou no Colégio Marista, lá em Poços de Caldas, lá que ele falava do pai levando tiro. Do pai levando tiro, A mãe andava com um revólver na bolsinha dela lá. Entendeu? É uma coisa... E aí o que acontece? Poucos anos depois, em 63, uma das pessoas que estava naquele momento, o Arnon de Mello, que viria a ser o pai do primeiro presidente eleito depois da ditadura, né? Ele foi o senador que teve troca de tiro dentro do Congresso Nacional. Matou o senador Queirala lá do Acre. Do Acre, no último dia da sessão dele. Então, quer dizer, mas aí não tinha nada a ver com o impeachment. Então, 54 com o Getúlio, trauma total. 57 foi um trauma total. A sessão depois teve que ser feita, alguns dias depois, na igreja de Maceió, numa igreja na praça pública de Maceió. O impeachment foi aprovado. O então governador foi afastado, judicializou, levou para o Supremo e voltou para o cargo em fevereiro de 58. Caos total. Aí depois a gente teve o do Collor em 92. Esse teve um pouco mais de consenso, inegável, muito mais consenso nacional em relação a isso. No entanto, depois o próprio Supremo disse que não tinha, quer dizer, depois fustigado sobre aquilo, não tinha base e tudo mais. Foi um golpe parlamentar. Então, uma toda coisa a assim, antipatia que o Collor e aí depois despertava. em 2016, quer dizer, o que a gente viveu depois da saída da presidente Rousseff, aquele interregno de certa normalidade com o Temer fazendo as reformas e tudo mais, até 17 de maio, aquilo era estranho. O normal é esse caos de agora. A história do Brasil mostra, é só olhar, né, não estou fazendo nenhum exercício, estou especulando nada. A história do Brasil mostra que todas as vezes que a lei do impeachment foi invocada, ela gerou trauma. A maldição do impeachment. Ela gerou caos. E não quer dizer que não tem que acontecer. Lei do impeachment existe para isso. Mas quando você tem uma quebra institucional... Mas a gente uma parte de nós achou que era simples. Basta, então tudo bem, votou, tirou, acabou. E não é bem assim que funciona, né? Hoje, por exemplo, parece que o Rodrigo Maia caminha para ser o novo presidente da República. Se ele for, quem diz que ele vai ter base política para ser o presidente até dezembro de 2018? Agora, João, você tem toda a razão, eu concordo plenamente. Aí, agora vem o seguinte, quando você tem uma instituição que nem o Supremo ele carrega dentro de si toda uma história, todo um conjunto de experiências que espera-se que cada ministro tenha assimilado aí para... Porque os ministros são uma gota no meio de uma história. Verdade. E ninguém se deu conta do que acontece institucionalmente com o país, o desmonte que é quando você parte para situações traumáticas dessas, né? Eu não nesse caso eu não sei bem como a gente pode ponderar, porque aí eu acho que vai também para além da minha alçada, porque como jornalista de economia eu também não quero extrapolar, mas eu acho que assim, o Supremo ele tentou fazer um papel e ele foi muito fustigado nesse processo. Sim. Muito. Ele tentou fazer um papel que era o de ficar em cima do muro ali, de tentar não desagradar demais os dois lados. Minha leitura, mas aqui eu estou conversando mesmo, não é tudo aqui que a gente estava conversando, os fatos e tudo mais, ou que eu acompanhei ou que eu estudei. Isso aqui é conversa, né?
Eu acho que você teve, por exemplo, quando o governo, então o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e na época o ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso, entraram com aquele pedido de liminar, pedindo a suspeição do Nardes, porque ele estava deixando claro, segundo o governo, o voto dele no TCU, aí aquilo caiu no ministro Fux. Então foi um momento que ele podia ter intervido e ele não interviu. A gente pode discutir se isso cabia ou não, e se ele tivesse tirado o Nardes seria outra, a história poderia acontecer do mesmo jeito, só que um mês depois. Tudo bem. Mas enfim, ele foi procurado naquele momento TCU. Depois o Supremo foi procurado no momento em que estava o debate do impeachment, debate entre aspas, porque o debate foi pouquíssimo, né? No Congresso Nacional. E por fim, o próprio, na época, ministro, presidente do Supremo, presidiu a sessão do impeachment. Então, quer dizer, o Supremo, eu acho que falta ainda, eu acho mesmo, falta ainda uma análise de fôlego sobre qual foi o papel do Supremo nessa história porque toda. Ele não foi provocado em relação ao mérito, né? O Zé Eduardo não foi provocado em relação ao mérito. Não quis provocar, porque disse que se perdesse, poderia prejudicar mais adiante. Perdeu tudo. Aí eu acho que... Eita vida. Mas ele não foi mesmo. Mas é uma história que é engraçada, porque ela nos marca, acho que até hoje, ela nos marcou, mas ela é muito pouco discutida. Ela foi um pouco mais ali, eu estava muito também no olho do furacão, então na minha sensação de que teve muito debate. Como é que foi a cobertura jornalística, a paixão do jornalista, como é que interferiu na cobertura? Eu acho que são duas coisas aí. Eu acho que a gente teve, do ponto de vista técnico, uma cobertura... Você tem dois tipos, você conhece, você sabe muito melhor do que eu, mas você sabe que tem dois tipos. Você tem os jornalistas que são pagos para trazer informação e você tem os colunistas, né? Os jornalistas são pagos para dar opinião. São para dois públicos distintos. Eu acho que cada um cumpriu o seu papel e tudo mais. Desse lado aqui, você teve uma cobertura que eu achei que foi muito boa. Podia ser melhor, tudo pode ser melhor, mas ela foi muito boa. Tanto no ponto de vista técnico, as reportagens que nós fizemos ali no Estadão, as reportagens da Folha, do Valor Econômico, do Globo e outros lugares, a gente, quer dizer, começou a falar, mas outros presidentes fizeram. O jornal foi lá, apresentou os dados de outros presidentes, está aqui os outros presidentes e tal. Mas também tem... As reportagens estavam apresentando informações de todos os lados e tudo mais. A sociedade hoje, por exemplo, sabe daquele diálogo do Jucá, né, aquele grampo, porque ele foi revelado por um jornal. Então, você tem... Eu acho que desse ponto de vista, novamente, tudo pode ser melhor, mas eu acho que supriu. Do lado de opinião, aí eu acho que teve, sim, linhas mais fortes sobre... Eu acho que um ponto que talvez possa ter desequilibrado um pouquinho, eu senti na pele isso, eu estou no jornalismo econômico desde os anos 70. Pela primeira vez, eu fui bloqueado, entrei em lista negra lá, tanto do Tesouro, quanto do Banco Central, quanto da Fazenda. Isso sendo prêmio Oeste de jornalismo. Quer dizer, o Guido, o Tombini e o Ardo. Quer dizer, essa dificuldade deles de aceitar críticas provavelmente provocou um bloqueio também na cobertura. Né? Eu acho que isso foi uma coisa muito, muito lastimável, porque a gente teve casos, por exemplo, que, às vezes prosaicos, né? Uma coisa que não é nem tão grave quanto isso aqui. Mas, por exemplo, eu lembro de isso aconteceu com outros colegas também, claro que a gente conta da nossa história, mas tem de outros colegas histórias idênticas e casos até piores. Mas a gente tinha uma reportagem, eu estava com o colega Nivart, a gente fez uma reportagem no Estadão, mostrando que o governo, em 2013, no bojo daquela mudança da energia elétrica, o governo estava estudando, o verbo foi esse, contratar empréstimos junto a bancos, podia ser BNDES, Caixa, né, para ajudar a financiar a redução da conta de luz. A resposta do Arnold foi procurado, o secretário do Tesouro Nacional, ele não quis responder. A reportagem saiu, a resposta dele foi a pior possível. Nota pública, desqualificando o mensageiro e atacando. No mesmo dia, o então ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, a nota saiu na mesma hora em que ele estava dentro do Congresso Nacional dizendo que o governo estudava fazer um empréstimo e tal. O que aconteceu 6 meses depois? O governo contraiu empréstimos com bancos.
para fazer aquilo. Então, quer dizer, a gente podia até estar errado, mas assim, a gente tinha informação que o governo estava estudando, não era nenhuma coisa, o governo O cara vai... tinha que se manifestar, ué. Pode até não se manifestar, mas não com uma nota pesada. E ele fez isso reiteradas vezes com colegas de outros jornais, coisas às vezes até mais deselegantes. E isso constrói, claro, uma relação mais difícil, né? O que eu acho que é curioso é que você teve um apego aos cargos que foi, eu acho, difícil para a nossa história, né? A gente teve o segundo mais longevo ministro da Fazenda da história do Brasil. Esse cargo, como a gente conversou aqui, foi criado pelo Dom João VI. A pessoa que, segundo lugar, mais ficou nessa cadeira foi o Guido Mantega. Ele ficou 8 anos, 9 meses e alguns dias. Quase ele bate o primeiro. Ele, no final, ele estava com uma aparência de mais atuando politicamente e querendo travar um debate que era menos de ministro e mais de eleição e tudo mais, e que talvez isso não fosse o que o cargo pedia naquele momento. Uma atuação muito descolada. Arnaldo Agostinho, com seu eterno centralismo ali, eu acho que tinham muitos pontos ali que davam para mexer, talvez até com as próprias pessoas e tudo mais, mas que a presidente teve muita dificuldade de mexer, até porque eram pessoas que faziam parte do grupo dela, né? Então também fica difícil cobrar. Por fim, eu acho o seguinte, teve nessa história, que foi uma coisa que o livro me permitiu encontrar, eu não sabia que tinha. É um documento de 2009, eu coloco já na introdução, e aí depois, até para ficar livre, o livro seguir, mas eu já coloco ele na introdução. É um documento de 2009, do próprio Tesouro Nacional, em abril, se eu não me engano, de abril de 2009. O governo estava, vamos lembrar, no auge da crise mundial, tinha acabado de estourar nos Estados Unidos, tinha pegado a União Europeia, pegou o Japão no fim de 2008, chegou no Brasil com tudo, a gente estava crescendo super forte, despencou a atividade econômica, estava aquele momento realmente de caos econômico. Aí surge a ideia, no Ministério da Fazenda ali, um dos pais dela foi o Nelson Barbosa, que na época era secretário de Política Econômica, de fazer o Minha Casa Minha Vida, que seria um programa que ao mesmo tempo ia atuar para reduzir o déficit habitacional do Brasil e também fomentar a economia, trabalhadores em construção civil e tudo mais. No bojo de construção desse programa, o Tesouro Nacional faz um documento, que eu apresento o facsímile dele aqui. O documento é eminentemente técnico, mas ele vai lá e o Tesouro se pergunta, ele é até fácil de ler, o Tesouro se pergunta assim, e se a gente usasse recursos do FGTS para adiantar, para fazer correr o Minha Casa Minha Vida e depois a gente pagasse? Isso seria um crime de responsabilidade fiscal? E o próprio Tesouro responde, nós entendemos que sim, que não poderíamos fazer dessa forma. E aí remete isso para o conselho ali do Ministério do Trabalho, que estava com essas discussões. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o braço jurídico do Ministério da Fazenda, também foi invocada e ela disse a mesma coisa. Se o governo usar recursos do FGTS para depois pagar, usar um adiantamento, isso será uma violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2009, o secretário da Fazenda era o Arnaldo Agostinho. Ele assinou esse documento. O ministro da Fazenda era o Guido Mantega. E o PGFN era o Luiz Inácio Adams. Em 2009 não aconteceu nada parecido com isso. Em 2010 também não. Em 2011 também não. Em 2012 também não. Aí em 2013 aconteceu exatamente isso. Tá. Então, para além de impeachment, se era suficiente ou não afastar a presidente, isso é um outro debate. Mas do ponto de vista técnico, o próprio governo reconhecia que era uma manobra que violava a Lei de Responsabilidade Fiscal. Reforço, para além de impeachment, se isso é o suficiente para afastar a presidente, são outros 500, é um debate de Congresso, é político que decide. Meu papel não é esse. Mas eu acho que tem coisa aí. A Câmara de Arbitragem, Nassif, que a Caixa pediu para a AGU abrir, porque ela estava desesperada, ela estava usando recursos próprios para continuar pagando em dia. E o Banco do Brasil, o povo estava em pânico. O Banco do Brasil estava em pânico, porque não só tinha a chance de estar violando a Lei de Responsabilidade Fiscal, como o próprio Tesouro já sabia desde 2009, a gente só foi descobrir depois, né, como botei no livro, mas a Lei do Colarinho Branco, né, da cadeia, a Lei do Colarinho Branco também veda isso. Então tinha um problema muito grave ali e isso chegou, teve reunião secreta que a gente também narra no livro, reunião secreta ali do Adams com o Arnaldo Agostinho,
25 de agosto de 2014, na agenda de ninguém. Depois dele com o Manteiga e com o Tombini, todo mundo pra, gente, como é que a gente acerta isso aqui e tudo mais e tal. E aí depois isso foi capturado pelo mundo político e aí aquela coisa, sem justificar, mas que a gente está vivendo agora igualzinho, né? Mas uma presidente com 7% de popularidade, que não fosse 7, que fosse 9, 10%, sem o Congresso Nacional defendendo, aí ela perdeu ali. Temer hoje tem uma popularidade ainda menor do que tinha, mas o Congresso está na mão dele. Então ele tem uma chance muito maior do que ela, embora seja pequena, mas ele tem uma chance muito maior do que ela para pelo menos até aqui seguir como presidente, né? Bom, João, muito obrigado aí por sua entrevista aí. E o livro é Perigosas Pedaladas, da Geração Editorial, que narra bem um dos episódios mais relevantes aí da história econômica brasileira, pelos seus desdobramentos na área política também. Muito emocionalmente muito difícil. E financeiramente também. Bom, a era da internet trouxe um novo tipo de jornalismo, que é o jornalismo temático, de blogs que passam a tratar temas específicos, especializados. E um desses temas aí, a nossa entrevistada de hoje é a Rita Lizauskas, que tem um blog sobre ser mãe. Rita, conta primeiro como é que foi a sua trajetória aí até ser blogueira. Bom, eu sou jornalista, né? Me formei pela PUC em 98. Sempre fui repórter de rua, depois trabalhei em portal, trabalhei no Terra, trabalhei basicamente em televisão. E daí quando meu filho nasceu, as redes sociais começaram, né? O Facebook, eu entrei logo depois que meu filho nasceu no Facebook. E eu começava a escrever sobre uma maternidade que não era aquela da propaganda de shampoo, aquela não idealizada, sabe? Começava a escrever a real, né? E daí um colega meu na época do Jornal da Band, o Fábio Panunzio, falou pra mim assim, você tem que escrever isso, tem que fazer um blog. Daí eu comecei a fazer o blog, comecei a escrever essas coisas, aí o blog foi pro portal da revista Trip, TPM, e ficou lá um tempo lá, e depois um outro colega, o Zé Roberto de Toledo, que era do Estadão, falou, você tem que trazer esse blog pro Estadão. E daí eu comecei a fazer o que eu fazia na rua, né? Comecei a fazer sobre maternidade, comecei a escrever, começou a crescer. Inicialmente eu achei que as pessoas que liam o Estadão só estavam interessadas em política e economia, mas não, né? As pessoas que vão atrás da informação de política, que vão saber o dólar e a bolsa, também são pais. Isso. E começaram ali a buscar e o blog foi crescendo. Você tem hoje a situação da mulher moderna, hoje o feminismo muito afirmativo. Aí e você tem a questão de ser mãe aí, que não tem jeito de transferir, dá para dividir, mas como é que você aborda essa questão do ser mãe para a mulher moderna que tem que trabalhar também? Então, a minha maternidade é muito engajada e eu só fui vendo isso aos poucos, né? Porque os meus textos não são aquela coisa, como eu disse, não é uma coisa idealizada, então a partir do momento que você mostra que ser mãe é muito difícil hoje em dia, você acaba puxando outros assuntos do porquê a maternidade é tão difícil, né? A maternidade é difícil porque você vai para um hospital e você não consegue ter o parto normal que você tanto sonhava. Vem um médico ali e fala para você que, não sei o que, vamos marcar. Então começa aí, já é difícil porque é como se a sua gestação não fosse sua e o seu corpo não tivesse sob suas regras. Começa daí. Depois, por que é difícil? É difícil porque a gente tem que amamentar durante 6 meses e a gente só tem 5 de licença maternidade. Né? A Organização Mundial da Saúde fala, o bebê tem que amamentar no mínimo, exclusivamente por 6 meses, no máximo por 2 anos, e você tem um mercado de trabalho que não tá nem aí pra isso. Né? Depois você tem um mundo, uma sociedade que diz que cuidar do filho é exclusividade da mãe, né? O pai só tem 5 dias. Enfim, daí essa minha maternidade real começou a engajar nesses temas e acabou virando um blog super feminista, super engajado, super polêmico, né? Porque essas questões trazem muita polêmica também. O parto natural é uma das grandes discussões que se tem aí. O Brasil é campeão de cesáreas no mundo, né? A gente não ganhou a Copa, a gente não ganhou um monte de coisa, mas quando o assunto é cesárea, a gente é campeão. Então, assim, alguma coisa tá de errado, porque se a Organização Mundial da Saúde diz que o seguro é que 15% dos partos sejam
cesarianas, né? Porque a cesariana é importante, ela nasceu para ajudar a salvar os bebês. E aqui no Brasil você tem 55% em média e 90% no hospital público, tem alguma coisa errada aí. Mas eu digo, aquele parto em casa, como é que chama? O parto domiciliar. As mulheres estão lutando muito por isso, né? Porque isso é uma coisa que existe, uma coisa que é segura, existe na Europa, é super incentivado na Europa. São os médicos que costumam ser contra? Contra, existem questões pontuais médicas contra esse tipo de parto no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, mas as mulheres estão organizadas, elas estão lutando para que elas possam ter o parto delas em casa, por exemplo. O seu público, como é que é constituído? Em termos de sexo e em termos etários também? Então, a maioria dos meus leitores é mulher, né? Tem leitores homens também, tem uns que me seguem sempre para me xingar, por exemplo, né? Tem vários haters. Mas é mulher e mulher nessa faixa etária, de 20 a 40 anos, né? São as mães. Compartilham experiências com você? Compartilham, escrevem, sugerem pautas. Várias pessoas que me escreveram contando coisas viraram pautas do blog. Então, essa troca é muito importante, né? E a rede social faz isso, aproxima, né, as pessoas também. A legislação trabalhista, em que impacta na mulher no trabalho? Então, essa foi uma questão que eu abordei recentemente, porque os jornais acabam fazendo uns recortes mais amplos, né? Como você disse, quando a gente tem um blog materno, a gente faz ali o recorte que nos cabe, né? Então, uma das coisas que me deixou muito preocupada é essa questão da mulher poder trabalhar, por exemplo, em local insalubre, e também essa coisa da flexibilização da jornada. Por quê? Você trabalhar em local insalubre, local insalubre a gente não precisa nem explicar por que é perigoso, né? O local insalubre e a mulher está grávida, então ela tem esse direito de ser deslocada desse local para um local que não faça mal para ela e para o bebê. E a lei... Então, se a nova reforma trabalhista for aprovada nesses moldes, a mulher poderá trabalhar no local insalubre se tiver uma autorização de um médico. É claro que vai aparecer, né? O médico dela, eu tenho certeza que não vai autorizar, mas principalmente as empresas grandes, tem sempre um médico lá. Tá. Então, isso deixa a mulher numa situação de vulnerabilidade, né? Porque tem o poder econômico contra ela, isso é muito complicado. E outra questão... Uma lei Maria da Penha corporativa, né? Exatamente. Tem uma outra questão que é uma coisa que me preocupa muito, que eu toquei no blog, é que quando você fala da flexibilização da jornada de trabalho, da mulher poder trabalhar 12, quem que vai ficar com essa criança? Né? Porque a sociedade já acha que é a mulher que tem que ficar com essa criança. Se ela trabalhar 12 horas, 10 horas, ela tem ainda mais 2 horas de deslocamento, quem que vai ficar com essa criança? Não existe creche pública, não existe creche particular que fique com uma criança durante 12 horas. As empresas, de uma maneira geral, como que elas tratam a questão da creche? Então, algumas empresas têm uma creche, são poucas. Geralmente eles te pagam auxílio creche para você poder deixar o seu filho, isso é lei também. Mas assim, se é uma mulher que não tem poder econômico, né? Uma mulher que mora na periferia, que precisa trabalhar, que compõe renda com o marido, ela vai deixar esse filho com quem? Ela vai deixar esse filho 12 horas? E o que vai acontecer com essa criança que não vai ver nem a mãe, nem vai ver o pai, né? É uma criança que depois você vai falar, cadê a mãe dessa criança? A mãe dessa criança estava trabalhando, né? Deixa eu pegar daí um ponto que eu acho que até me incomoda muito aí. Você tem essa questão dos direitos humanos hoje, quando você tem o recorte social, você cria solidariedade com o público aí, com o seu público de classe média e tudo. Quando você coloca esses fatos que são muito mais pungentes aí, de classes de menor poder aquisitivo, como é que o seu público reage? Então, eu acho que as mulheres, principalmente, estão organizadas de tal forma hoje em dia que elas conseguem olhar para essa mulher legal. que tem uma situação não tão privilegiada. Eu participo de vários grupos de mães nas redes sociais e a gente tem essas discussões. Tá. Por exemplo, não adianta eu lutar por um parto normal, por exemplo, voltando a falar de parto, eu quero ter um parto normal, então eu tenho um dinheiro para pagar um médico para fazer o parto normal. Mas as mulheres que não têm, como que a gente vai colocar elas nessa luta? A gente tem que lutar para que o SUS ofereça esse parto, entendeu? Então eu acho que as mulheres, diferentemente de outros grupos, estão se agrupando de formas de olhar para essas pessoas que são menos favorecidas. Existem mulheres, por exemplo, que se reúnem para uma cuidar dos filhos das outras, para que elas possam trabalhar. Tá. Existem casas que fazem isso, por exemplo. Então eu acho que a mulher... nesse ponto de vista, está se organizando e consegue olhar ali abaixo dela, né, uma outra mulher que não é tão privilegiada quanto ela, de repente uma mulher que não tem um trabalho estável como a gente tem, ou as mulheres negras, por exemplo, e conseguem dar essa mão e fazer uma luta mais ampla, né, porque senão fica uma luta de classe média, né.
Como é que, se a gente pega as mulheres negras que você coloca, o movimento negro tem um viés machista também. Como é que é? Você chega, elas chegam a colocar... Porque o que eu tenho observado de uns anos para cá, é que antes você tinha um movimento, era muito segmentado, era um movimento negro que não entravam questões feministas, agora a gente sente em alguns locais que já começa a se entender esse jogo, digamos, da opressão de uma forma mais sistêmica. Você tem algum olhar específico sobre as mulheres negras? Então, nesse grupo que eu participo, a gente fala muito sobre a questão das mulheres negras, a gente fala muito da questão do trabalho doméstico, né? Porque às vezes quando a gente está no grupo e a gente percebe que uma precisa de ajuda, vocês têm alguma doméstica para me indicar? E a gente sempre lembra, a gente sempre problematiza o problema do trabalho doméstico. As mulheres negras do grupo ajudam a gente a lembrar, porque muitas são filhas de empregadas domésticas, são mulheres que conseguiram irromper essa tradição da mãe doméstica, filha doméstica, e lembrar, gente... Né? A gente precisa de ajuda, mas a nossa ajuda e a nossa luta não pode esquecer de que se a gente coloca uma doméstica nessa nossa relação, se não for uma relação muito igualitária, né? CLT, registro, respeito, não adianta a gente lutar se a gente estiver ali pegando uma mulher negra, uma mulher doméstica e colocando ela para nos servir, entendeu? E isso a gente problematiza sempre e dá muita confusão, porque a gente precisa de ajuda, né? Muitas vezes as mulheres precisam de ajuda. Só que, né, quando a gente precisa de ajuda, a nossa ajuda não pode ser uma mulher deixando um filho em casa para vir me ajudar, entendeu? Tem muitos casos também de periferia de mulheres que passaram a trabalhar para poder compor a renda doméstica e colocavam alguém para cuidar dos filhos. E no mundo real, como é que é na sua casa? Em relação ao cuidado com as crianças? Cuidado com as crianças. Então, eu sou casada com o Sérgio, que também é jornalista, que tem 2 filhos do primeiro casamento. Então, quando eu comecei a namorar com ele, já tinha ali um pacote, que são os meus enteados. E com eles eu acabei exercitando muito essa coisa da maternidade. E quando meu filho nasceu, minha mãe já era falecida e meu marido era muito mais experiente que eu nessa coisa de filho. Então foi legal que ele me ajudou muito a entrar nesse mundo da maternidade. Todos moram com vocês? Não, eles vêm passar com a gente de fim de semana e passar uma parte das férias. E ele acabou me ajudando nisso. E o meu marido, ele é muito participativo. Então, por exemplo, e não é que ele me ajuda, ele é meu parceiro, entendeu? Então, enquanto a gente está aqui conversando, ele tá com meu filho, vai dar almoço pro meu filho daqui a pouco e levar ele pro meu filho pra escola. Isso desde o primeiro momento? Porque assim, então ele tem uma sorte grande. E ele tem um horário de trabalho mais estável que o meu. Né? Eu achava que era o seu que era mais estável. Não, ele tem um horário ali de trabalho, né? Então é ele que leva pra escola, muitas vezes ele que consegue ir nas reuniões de escola. Enfim, a gente tem uma relação muito, muito junto. E é engraçado que esses dias ele foi fazer plantão e eu não gosto muito de cozinhar, e ele adora. Então ele foi fazer plantão no fim de semana, eu falei pra ele, olha, você vai fazer plantão, mas deixa um negocinho pra gente almoçar. Olha, eu vou contar essa parte que é um mau exemplo aqui. Daí ele montou uma lasanha e tal e falou assim, olha, só tem que botar no forno e não deixar queimar, beleza? E foi trabalhar. Mas então, assim, eu acho que o homem de hoje, ele percebe que a paternidade é uma paternidade exercida não para ajudar a mulher, é uma paternidade exercida junto, entendeu? Eu acho que ele é dessa geração. Tem um viés machista que eu vejo em muitos casais em que a mulher se destaca também. Em que eu já testei com várias mulheres bem-sucedidas perguntando, que é o seguinte, a maneira que o marido tem para impor a autoridade do macho aí é cobrar qualquer deslize em casa, uma coisa fora do lugar. Hoje em dia, como é que você vê os homens de uma maneira geral reagindo às mulheres que fazem carreira e são bem-sucedidas? Então, hoje a gente tem essa realidade da mulher às vezes até ganhar mais que o homem, né? Já aconteceu lá em casa, de eu ganhar mais que ele, vezes ele ganhar mais que eu, enfim. Mas essa coisa de achar que a casa é uma obrigação feminina, eu acho que é uma coisa que vem sendo diluída, ainda bem, né? Então, eu lembro que uma vez a gente tinha uma faxineira que resolveu que não queria mais trabalhar e a gente ficou sem. E eu lembro que um dia eu encontrei ele em casa lavando meia do uniforme. Olha só. Entendeu? Porque eu acho que os homens de hoje, eu acho que isso devo à minha sogra, né? Começaram a mostrar que a casa é uma obrigação dos dois. Então eu acho que assim, eu como mãe tenho a obrigação de que isso continue. Entendeu? Do meu filho saber que lavar louça é o pai e a mãe, fazer comida é o pai, né?
Uma vez eu fiz uma comida, eu falei, filho, quem foi que fez essa comida? Ele falou assim, o papai, claro. Eu falei, não, fui eu. Então eu acho que é uma questão de educação, né? Então, se você der o exemplo pro seu filho de que a casa é uma obrigação dos dois, a cabeça dele, para quando ele tiver a casa dele, tiver o companheiro ou a companheira dele no futuro, é de que aquilo é uma obrigação dos dois. Deixa eu pegar um ponto que tá bem ligado à questão da maternidade, que é a questão da adoção. Eu lembro que muitos anos atrás o Supremo ele não deu uma sentença permitindo licença maternidade para a mãe que adotava. Até eu escrevi um artigo na época, falei, falta a mãe do Supremo, porque o direito é do filho, grande diabo. Em muitos casos que nós temos, aquele caso do Rio de Janeiro, que o pai... aquele caso daquelas adoções lá na Bahia, de Monte Santo, que é um preconceito muito grande em relação à mãe que adota. Como é que, em geral, você vê isso aí junto aos seus leitores? Bom, hoje em dia, ainda bem, né, as mães que adotam, elas têm direito à licença, porque a licença é o momento que você se conecta com seu filho, né? Então, assim... É direito do filho. Exatamente, é o direito do filho também. E é mais louco ainda, porque eu tenho algumas pessoas que me seguem, com quem eu converso, que uma vez pontuaram isso. Enquanto a mulher grávida, ela está 9 meses ali esperando o filho, de alguma forma ela está se preparando, né? Embora não exista uma preparação absoluta, a mãe que adota, ela vai receber um telefonema no meio do trabalho. Seu filho está aqui. E às vezes ela está nessa fila há 1, 2 anos, ela não tem um quarto pronto, ela não tem, entendeu? Às vezes ela não tem o mínimo que a mãe que está grávida já tem, porque ela sabe que em 9 meses ela vai ter um bebê nos braços, né? Então eu acho que isso é um direito, o filho precisa desse tempo, a mãe precisa se conectar com esse filho, mas eu acho que mais do que isso, a gente tinha que falar sobre a licença paternidade, tanto para os pais que adotam quanto para os pais biológicos. Entendeu? Porque quando você tem uma mulher que tem 5, às vezes 6 meses direito a uma licença maternidade, um pai que tem 5 dias, a sociedade está falando que essa obrigação é dela, e não é. Existem algumas questões pontuais, algumas empresas que já estão oferecendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas ainda é muito desigual. Na Noruega ou na Suécia, por exemplo, a licença parental é um tempo que o pai e a mãe dividem da forma como eles quiserem, mas existe um período que o pai precisa estar e um período que a mãe precisa estar. Então é uma questão de conexão com o filho e uma questão da sociedade perceber que aquilo é uma obrigação dos dois. Mas as mães, de uma maneira geral, elas tendem a considerar as relações igualitárias entre a mãe biológica e a mãe adotiva? Como assim? Não entendi. Quando você pega, principalmente essa cobertura que a Globo deu, as novelas de uma maneira geral, as manifestações, eu fiz várias defesas aí, por exemplo, aquele caso do menino que o pai levou para os Estados Unidos e tudo. Porque se tem um princípio que qualquer juiz coloca, que qualquer decisão tem que levar em conta o interesse da criança. Mas o que eu observo nos meus leitores aí, é um preconceito muito grande em relação, é como se a maternidade fosse só válida do ponto de vista biológico. Entendi. Então esse preconceito é muito forte no meu público de leitores lá, eu não sei como é que é. Não, eu acho que eu tenho assim, eu tenho várias mães que adotam no meu grupo de leitores, muitas mulheres que, como eu, não conseguiam engravidar e fazer um tratamento. A adoção era uma opção para mim, inclusive, se eu não tivesse conseguido engravidar, e ainda é um sonho que eu pretendo ter outro filho. E como engravidar para mim é uma questão biológica muito difícil, a adoção é uma coisa importante. Mas eu vejo que as mulheres, principalmente as mais jovens, estão percebendo a adoção como uma possibilidade e com menos preconceito. Mas é uma coisa que ainda precisa ser destruída. Por exemplo, casais do mesmo sexo que adotam ainda enfrentam muito preconceito, inclusive preconceito social. Aliás, de ter que preencher ali um papel e tá escrito o nome da mãe. Isso. Ué, são 2 pais com o nome da mãe. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão da adoção tem que ser vista por um todo. Por quê? Você tem que permitir e você tem que incentivar que pessoas solteiras, que casais possam adotar crianças, porque existem crianças que nunca vão ser adotadas se você não começar a discutir essa questão da adoção profundamente. Claro. Existem crianças ali que saem daquela faixa que os casais idealizam, né? Que é o bebê, uma menina branca, recém-nascida, que não são adotados. Eu tenho um casal de amigos, inclusive um é o Gilberto Scofield, que era do Globo, que é do Rio de Janeiro,
que eles adotaram um menino negro, na época ele tinha 5 anos, ele e o companheiro dele, um menino que tinha sido devolvido por 2 casais heterossexuais. Como se fosse, ó, eu não gostei disso aqui, devolve. Entendeu? Então assim, eles queriam muito ser pais, eles estavam com todo o amor do mundo. É uma covardia monumental. E pegaram esse menino que foi devolvido porque era feio demais. Entendeu? Então assim, esse menino, ele é filho de uma família desestruturada ou de uma família que não quis, mas enfim, de um casal hétero, né? Biologicamente, esse menino é filho de um casal hétero. E depois foi adotado por 2 casais hétero que também devolveram esse menino. E ele foi conseguir amor num casal homossexual. Então acho que a gente precisa conversar muito sobre isso e a gente tem que garantir os direitos. Eu tenho um outro amigo que adotou um menino sozinho, que ele foi pedir, não tinha licença paternidade, ele teve que dar entrada na licença maternidade. Ele falou, eu não sou mãe, eu sou pai, e aí? Eu também quero os meus 5 meses. Um caso lá atrás, o Antônio Crisóstomo, que era diretor da Rádio Jornal do Brasil, homossexual, daquele movimento do Lampião, que tinha uma mendiga, né, que ficava na frente do prédio dele, com uma criancinha na rua, e ele resolveu adotar. Adotou criança recém-nascida, devia ter 2, 3 anos. Os vizinhos denunciaram que ele adotou para fazer esbórnia em casa. Porque Foi preso, acabaram com ele. Nossa, porque as pessoas confundem homossexualidade com pedofilia. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Inclusive eu li uma matéria essa semana falando da história da pedofilia feminina, que é uma coisa que não se fala, né? Então quando você vê um casal de gays, você acha que eles são pedófilos, isso não tem menor cabimento, isso não tem fundo de verdade. E isso tem muito preconceito. Eu vejo mais preconceito na adoção por casais homossexuais do que no adoção por casais heterossexuais. Quando eu fiz uma matéria, inclusive, várias pessoas que comentavam, daí eu vejo o preconceito que você também vê, falando, era melhor esse menino ter ficado no abrigo do que ficar com 2 pais que o amam? Não tem cabimento, não tem lógica. Então tá bom, Rita, obrigado aí por sua... Posso falar do meu livro? Claro. O meu blog virou livro, que é o Mãe Sem Manual, que também virou coluna na Rádio Eldorado. E esse aqui eu trouxe pra você. Ah, legal. Obrigadinho. 1, 2, 3, 4, 5. O Gerson vai me explicar para que era 2 minutos. Já tenho comentado, até já tenho fizeram uma de Sebastiana do falso rebolado. Você lembra de uma do Nós Germano? gravamos o DVD dele. Você lembra de uma do Germano que falava do... Não, essa é do Jorge Costa que ele gravou, que fala do baiano capoeira. Tem que ser. Tem que ser agora. Vamos resolver aquele verso. Que tom tá Um isso? soldado para amor recavando. Tem perna de coco pra virar de fundo. Vou te fazer de fundo, No esquisito, resolver essa parada pra ver como é. Tu és malandro, briga bem no aço. Sou baiano, capoeira, brigo bem no pé. Vamos resolver uns casos diferentes pra resolver essa situação. Você namora No meu distrito, pra eu não invadir sua jurisdição. não acredito em nome valente, porque seu nome ainda não morreu. Cante de galo lá no seu terreiro, porque aqui no morro quem manda sou eu. Vacilou, morreu. Nós estamos entrevistando aqui uma dupla de samba formada pelos irmãos Magno Souza e Maurílio de Oliveira. Nós vamos falar sobre o disco deles, mas a gente estava lembrando aqui o Sincopado aqui de São Paulo, que o Jorge Costa, eu conheci o Jorge Costa. O Jorge Costa era o capitão do samba, né? Era o capitão do samba. Capitão do samba de São Paulo. E o Sincopado é um gênero da música que surge nos anos 40. Aí o ritmo, aqui em São Paulo tem 2 craques, né, que é o Vassourinha e o Germano. Aí, Germano. Então toca mais um. O Germano ele fala que o samba de São Paulo é sincronizado. Sincronizado. Porque o samba do Rio é... Como é que fala? É cadenciado. Né? E o de São Paulo é sincronizado. Então tem uma diferença dessas coisas do sotaque que a gente acha barato. O samba de São Paulo é sincronizado e é mesmo. Canta esse aí, o que a gente cantou primeiro, dá uma palhinha dele. É o... Rebolado. Rebolado. O seu rebolado é falsificado. Ritmo que é bom você também não tem. Dá paralisia toda vez que vai ao samba, fica de perna bamba e não convence ninguém. Já presenciei você fazendo teste. Nesse mesmo teste você não foi aprovada. Foi uma desilusão. Fez a cara do papai cair no chão. É um
pecado mortal você dizer que saiu de porta-bandeira. Em 4 escolas de samba, Império, Portela, Salgueiro e Mangueira. Os moradores do morro, no seu caso, já estão comentando. Até já lhe puseram o apelido de Sebastiana do Passa Rebolado. Sebastiana do Passa Rebolado. Sebastiana do Passa Rebolado. O Germano é uma coisa... Tem que lembrar as músicas do Germano, faz tempo. Gilberto Gil que gravou lá atrás aí um LP e um dos lados era o Sincopado do Germano aí. Olha que legal. Foi uma homenagem. O Germano ele foi Merecido. referência, né? Ele foi muito sucesso no Brasil todo, estourou. Não, mas esse explodiu, Sincopado né? dele, o Rio tem bons É, Sincopados, mas tem. o Sincopado dele é uma coisa. É incrível, é incrível. Uma coisa incrível. Mas fala um pouquinho da carreira de vocês aí. O Samba da Vela, como é que surgiu? Samba da Vela. Bom, para quem não sabe, nós somos os Pretos, né? Magno Souza Moreira de Oliveira, 2 irmãos compositores de samba, músicos, a gente também é instrumentista, né? Toca instrumento, fizemos parte do Quinteto em Branco e Preto. E logo na sequência, assim, que o Quinteto já começa a despontar, né? Só para pontuar, né? Porque tem muita gente que pensa que o Quinteto saiu do Samba da Vela, né? Mas na realidade não. O Quinteto começa a despontar e a gente funda a comunidade Samba da Vela no ano 2000, mais precisamente na data de hoje. Não sei se vai ao ar hoje, mas, né, mas assim... Na né, segunda-feira foi o aniversário. segunda-feira, né? Com 2 amigos, né? Exatamente, dia 17 de julho, né, Mauro? 17 de julho de 2000. E aí... Isso, porque a gente já frequentava um movimento lá com o Chapinha. Ele tinha um bar do Chapinha em Santo Amaro. Era um lugar que a gente ia pra ouvir o samba e tal. Foi onde a gente conheceu o Chapinha e logo na sequência a gente conheceu o Paquera, que é um dos fundadores do Samba da Vela também, junto com a gente. Ah, tá. Vocês falaram do Jorge Costa, que fez carreira por aqui. Quem mais que foram os sambistas de São Paulo que influenciaram? Olha, assim, você falou do Jorge Costa. O Jorge Costa, meu pai tocou com o Jorge Costa. Meu pai eu acho que é a maior influência que a gente tem. Tá. Então pouca gente conhece o Gilberto Chique, né? Chique, um músico de São Paulo que toca timba com vassourinha e que acompanhou todo mundo naquele tempo dos anos 70, ali na antiga Boca do Luxo, né? Boca do Lixo, ali na Amaral Gurgel. Terceiro uísque. Terceiro uísque, tudo assim. Né? La Boheme. É aquelas boates, boate da Anitta. Anitta, né? Original. Original. E aí muita gente passou por ali e tal. E o Jorge Costa era um cara que, assim, que tinha assim, um grande respeito em São Paulo, né? E gravou muitos discos assim, importantes e tal, várias composições. E meu pai, assim, apresentou o Jorge Costa logo pequenininho pra gente, mas tinha o Noite Ilustrada, o próprio Noitinha, filho do Noite, né? Calbi Peixoto que passou, né? O próprio Dona Irã também, que conheceu Barbosa, minha mãe. O velho Macumba. O velho, então. E o Macumba tá firme, deve estar o Jorge Costa chegou a quase ser padrinho dele de batismo. Ele tinha bastante amizade com o pai. Né? A outra pessoa, assim, que também, que embora seja do Rio de Janeiro, mas que estavam em São Paulo naquele tempo, era o Zequete, né? Zequete, meu pai também trabalhou muito tempo com o Zequete. Ele frequentou muito o tempo da minha irmã lá, o Barnaldo. Lá, o Barnaldo, né? O meu nome, o Zé Domingos, lembra do Zé Domingos? Zé Domingos, um cantor maravilhoso. O monólogo que ele fala. Ele teve aqui outro dia. Ele veio, Zé Domingos, é fantástico. E aí tem o próprio Eduardo Gudim, que é um grande também compositor. E aí tem a rapaziada da escola de samba, né? Que no caso o Toniquinho Batuqueiro, Geraldo Filme. O Mestre Talismã, Valdir da Cuíca e tantos outros aí. E o nosso grande professor, assim, o Luizinho Sete Cordas, né? Porque logo que o Quinteto foi produzir o primeiro trabalho... Luizinho também tão fraco, né? O Luizinho participa desse disco aí. O Luizinho participa de todos os discos nossos. O Luizinho é um craque. Uma vez o Luizinho, a gente foi na casa do Luizinho Sete Cordas, Dona Neuza, brava, eu adoro Dona Festa, Neuza. né? Beijo, Dona Neuza. Festa de aniversário do Luizinho Sete Cordas. A gente tá lá, lotado, Murilão, né? Murilão também é outro também, que é de São Paulo aí, é do Rio, mas tá em São Paulo. Aí estamos lá fazendo um pagode, aquele negócio todo, né? Aí quem desce aquela escada, lembra quando o Luizinho morava ali na casa dele? Na Pompeia, aí desce a escada, aí desce a ruinha assim e tal.
Aí a dona Neuza avista lá de cima, quem vem lá? Carlos Poiares. Ela e o Carlos Poiares nunca fizeram. Poiares, uma vez eu fiz um sarau em casa, ele apareceu, ele passou 1h30 falando mal do Altamiro. E a outra 1h30, e a outra 1h30 tocando apaixonadamente as músicas do Altamiro. Aí ele desce com aquele terno colorido, né? Aquele terno de listra, né? Aí a dona Neuza já avista ele lá de baixo, ele, você não vai entrar na minha casa, não! Aí ele vai descendo. O samba até no aí, show. aí alguém já segura ela, né? Que ela, eu vou meter a faca nesse... Aí, eu não vim pra ver a senhora, eu vim pra cumprimentar o meu amigo Luiz. Acabou. Ele entrou, né? Ele me contou uma. Né? Entrou. Aí só que ele passou pela roda de pagode, tá todo mundo tocando pagode, ele passou e olhou. Samba. Ele me contou uma esse dia em casa, para contar o profissionalismo dos músicos brasileiros, que ele foi tocar para a Rainha Elizabeth num iate. Daí ele foi afastando, pediu para afastar, ele foi afastando, caiu no mar. E para mostrar o profissionalismo dos músicos brasileiros, continuou tocando. E foi lá para as prévias, aí tinha convidado. Ai, saudoso Poiares. O Poiares é incrível, nossa. Mas é isso aí, São Paulo tem muita gente boa, assim, que a gente... E aí, vocês começaram a compor quando? Olha, eu acho que a minha primeira composição foi com 12 anos. Eu estava vendo aqui no release de vocês são ecléticos, né? Vai do samba ao baião. Ah, vai, bicho. Eu acho que não tem distinção, né? Isso começou quando a gente trabalhou com a Beth Carvalho, e aí a gente foi, né? Pelo Brasil afora e começamos a conhecer. Foi o primeiro, assim, trabalho profissional? Profissional de você pegar, de você começar a entrar nesse mecanismo musical, essa coisa de entender mesmo. Entender, você precisar ser realmente profissional do ramo. Entender. Então mostra aí as primeiras músicas pra gente ir chegando depois até aqui no... Vamos dos primeiros, lá dos primórdios, né, Magnífico? Vai, lembra uma aí? Pode ser. Vamos lá. Samba, eu digo com prazer, me inspira e tira o mal, e aí meu viver domina tudo em mim, todo meu ser, me faz bem, e me é tão bem, e traz também um novo viver. Eu vou tentar me segurar pra não chorar, de tanto prazer, a luz que me seduz vem de você, laraia, laraia, a sua imensidão, rasgou meu coração, me ensinar a viver em qualquer situação. Quem tem o samba na veia é mais, muito mais. Eu agradeço ao meu Criador, a grande força dos nossos ancestrais. Eu agradeço ao meu Criador, a grande força dos nossos ancestrais. A melhor linha aí de defesa da negritude e tudo, né? Isso é do samba, né? É isso. E essa experiência com o Emicida aí, como é que foi isso? O Emicida é parceirão, amigão, assim. Na realidade, quando o Emicida ele fala muito... Não, muito não, né? Algumas vezes ele comenta, né? Que quando pouca gente olhava pra música dele, assim, pô, a galera ainda não me conhece e tal, ou naquele tempo, as pessoas que não conheciam a obra dele, né? Ele ia no Samba da Vela. Ah, tá. E ficava ali no cantinho, e muitas vezes a gente ali do Samba da Vela, tanto nós como o Chapinho, o próprio Paquera, muitas vezes falava, ó, Emicida aí, vem cá, canta aí e tal, e aí ele cantava,
E assim, era uma coisa natural da gente estar ali e ter o respeito pelo compositor. A gente sempre tratou bem todos os compositores que iam no Samba da Velha, independente se a pessoa é um rapper ou é um sertanejo, né? Então a gente dava valor e dá valor ainda, né? Ao compositor, aquele morte sobra. Então a gente chegava lá, tava no cantinho, Emicida, vem cá, canta uma música aí, no tempo que ele basicamente não era conhecido nacionalmente. Né? Então ele se orgulha muito disso, fala, não, os caras me deram moral naquele tempo e tal, um dos caras que... Então, nessa mistura de vozes que nasceu o seu canto, toca o baião. Claro. A gente fez aquilo. Claro. Aí o Emicida participa desse disco, que é uma faixa que ele na realidade, ele declama. Ele declama uma poesia do Noel Rosa. Ah, é? Ele declama uma poesia do Noel Rosa, um texto, aquele coração, grande órgão, propulsor, transformador do sangue e tal. É uma forma da juventude conhecer o Noel Rosa, né? Boa. Então ele declama em forma de rap, uma coisa legal, assim. A forma de rap ele declama em forma de rap. É bem interessante, na hora que você ouvir, você vai sacar. Que é isso, entendeu? Então a gente se tornou muito amigo, né? O Emicida de parceiro de ir em casa, de fazer feijoada e tal. Ele vai na casa dele, Maurílio. E aí gravamos coisas agora recentemente para Fashion Week, né? Que ele está envolvido com São Paulo Fashion Week. São Paulo Fashion Week. E aí fizemos lá algumas participações de musicais, né? Nas trilhas sonoras que ele fez nos 2 anos anteriores. Boa. Maravilha. O que a gente canta primeiro? A música que a gente cantou com o Emicida e depois do Baião? Tá legal. Vamos lá, pode ser. A palavra Kundum é pra imitar a batida do coração. É uma palavra que você vai conhecer agora. Meu coração é um compasso de bamba, fica feliz quando ouve samba. Quando ela passa no ziriguitum, fica assanhada quando ouve um tum. Kundum, Papo de samba, Kundum, na corda bamba, Kundum, no burugundum, fica assanhada quando ouve um tum. Kundum, papo de samba, Kundum, na corda bamba, Kundum, no burugundum, fica assanhada quando ouve um tum. Kundum, se tem pra mim, Kundum, tem pra você. Esse sambão tá no compasso do meu coração. coração, compasso e vai. Boa. Aí ele fala o rap, né? Grande órgão propulsor, transformador do sangue, venoso em arterial, porque fala do coração, né? Coração, né? E é isso aí. Vamos cantar o Baião que você falou? Sambaião. É assim que o Dominguinhos apelidou a música. Ele é migrador, um rei girante, vindo de lá do sertão. Andou muitas léguas a pé, perdeu seu filho, o gado, o cachorro e a mulher. Estrada seca encontrou, e a fé sempre prosperou, na esperança ao menos de algum caminhão. Estrada seca encontrou, e a fé sempre prosperou, na esperança ao menos de algum caminhão. Chegou na cidade grande, sem emprego e proteção, estranhou a diferença que existia no sertão. Tanta adversidade nessa terra de patrão, tanto orgulho e vaidade para um pobre cidadão. Se embora ele vai outra vez pro sertão, se arreia no carro de boi, dispara dentro do sertão, que a boia vai criar um baião de dois. Pimenta virada no campo, farinha pra nós estufar, e a água encontra se Deus mandar. Se arreia
Deus.